capítulo 18. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Grande Deus, aleluias. Lucas, capítulo 18. Aleluia, grande Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, irmãos, que perseverar, orando. Aleluia. Você que tem buscado uma bênção das mãos do Senhor. Mas há muito tempo eu busco essa bênção e até hoje eu não alcancei. Aleluias. Mas se esse algo que você tem buscado, primeiramente é algo lícito, louvado seja Deus, aleluias, continua perseverando. Se não é lícito, a Bíblia diz, que pediste e não recebeste, porque pedistes mal. Mas também se pede e é lícito, aleluia, tem o tempo certo para receber, Louvado seja Deus. Podemos ler? Amém. Livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 a seguir, amém? Que é a parábola, aleluia, da viúva persistente, ou algumas Bíblias vão estar aí, a parábola da viúva, aleluia, o juiz iníquo, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Eles contou, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para que não acontecer, aleluia, que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Vamos levantar as nossas Bíblias, vamos clamar ao Senhor para que Ele venha falar conosco essa noite, amém? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, Deus santo, Deus amado, Deus de graça, Deus de mistério. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui mais essa noite reunidos, meu Pai, na Tua rica, santa e gloriosa presença, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, para que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, como de fato desde o dia que nós levantamos as nossas mãos aos céus para reconhecer que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor já tem falado. Então, mais uma vez eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar, meu Pai, aos nossos corações. O Senhor colocou essa mensagem, meu Pai, em mim, para que eu anunciasse ao Teu povo, e eu exalto e glorifico ao Senhor, que por antes, meu Deus e meu Pai, aleluia, de eu anunciar essa mensagem, o Senhor já estava tratando dentro de mim mesmo, meu Pai. Então que agora o Senhor continue tratando na minha vida, e venha tratar aí na vida do Teu povo, venha tratar na vida aí de cada um, meu Pai, da Tua igreja, meu Deus e meu Pai, que seja feito e manifesto unicamente, e para a honra e glória do Teu nome, a Tua santa e poderosa vontade, meu Pai. Meu Deus, que essa mensagem, ela venha ser aí, meu Pai, enraizada nas tábuas de carne do nosso coração. Meu Deus, meu Pai, que seja cumprida, meu Pai, a Tua vontade sobre cada vida, Senhor. Venha falar conosco, é o que nós te pedimos, e certos da nossa vitória, nós viemos te agradecer, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Pode assentar, aleluia, glorificar e exaltar, aleluia, Senhor, o nome do Senhor. Pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como eu dizia, irmãos, uma mensagem conhecida, mas, aleluia, eu não fujo, irmãos. Louvado seja Deus daquilo que o Senhor propõe ao meu coração.
Porque se a gente fugir, ali vai chegar aqui, vai travar, aleluia, vai extasiar a igreja e ninguém vai sair daqui alimentado. Mas quando o Senhor ele traz, aleluia, porque algo ele tem a fazer a nosso favor, né? Para que o nome dele venha a ser glorificado. Então nós vemos aqui, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como diz já no primeiro versículo, e que eu dizia antes de anunciar a mensagem, aleluia, que nós temos, irmãos, aleluia, o dever, ou seja, aleluia, muitas das vezes nós achamos que, não, hoje eu não vou orar, eu não sou obrigado a orar, aleluias, sim, nós temos o dever. Nós que servimos ao Senhor, se nós queremos alcançar, aleluia, qualquer bênção nessa terra, nós temos o dever, aleluia, de orar sempre e jamais, ou seja, nunca desfalecer ou desanimar, como diz aqui a minha Bíblia, né? Então, irmãos, aleluia, é o que vai trazer vitória sobre a nossa vida, né? Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. E nós não devemos temer aos homens na face dessa terra, porque por muitas das vezes, aleluia, eu creio que aqui em nosso meio, assim como eu, tem pessoas que estão pleiteando em favor de uma causa, clamando ao Senhor em favor de alguma causa, e há muito tempo você pede por esse algo, aleluia, mas você não alcança. Nós sabemos que para tudo há um tempo, e também para tudo há uma maneira, aleluia, correta, né, de buscar a nossa bênção das mãos do Senhor. Nós sabemos que se nós estivermos com a nossa vida no erro, se nós estivermos com a nossa vida, aleluia, no pecado, nós não vamos alcançar, porque o Senhor, ele não vai ouvir a nossa oração. Como diz lá no livro de João, no capítulo 9, no versículo 31, é sabido que Deus não ouve a pecador, mas se teme e obedece a esse, ele ouve. Então, muitas das vezes nós temos que colocar aí em tese o que nós estamos clamando ao Senhor. Será que a nossa vida está no altar de Deus? Será que a nossa vida está sendo conforme a vontade do Senhor? Se nós estivermos vivendo conforme a vontade do Senhor, louvado seja Deus. Conforme diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor. Lá no livro de Lucas, no livro de João, no capítulo 15, no verso 7, se nós meditarmos na palavra do Senhor, nós vamos ver que a palavra traz para nós que, se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo o que pedires, recebereis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui que nós temos o dever de orar e nunca desanimar. Mas a palavra complementa para nós que nós temos o dever de orar, nunca desanimar, mas também, aleluia, viver uma vida em santidade. Porque, como diz a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, sem a qual ninguém verá Deus. E não é um verá que a palavra traz para nós, não é somente a santidade, não verá a Deus, não é somente acerca do dia da salvação que a palavra traz para nós. A palavra diz para nós que nós não veremos a Deus se nós não estivermos andando em santidade. Às vezes o Senhor está do nosso lado, apto, pronto a nos entregar uma vitória, mas nós estamos vivendo uma vida, aleluia, de promiscuidade. Nós estamos vivendo uma vida de erro e por isso que nós não vemos o Senhor. Por isso que nós não vamos alcançar a vitória da parte de Deus, porque nós vivemos, aleluias, uma vida fora da direção de Deus. Nós vemos que na data de hoje, né, aleluia, uma data pagã, o ser humano comemora algo a qual ele não sabe a quem ele tem dado glória. Se nós meditarmos lá na palavra, aleluia, em Jeremias, no capítulo 10, do versículo 1 a seguir, nós vamos ver que ele relata que trazem ouro de Ufaz, fazem as esculturas, são pregadas, e ali relata direitinho a data de hoje, de quem eles estão dando glória para hoje, né? Isso é obra de escultura, na mão do fundidor, que não pode operar nada. Então o ser humano, ele tem pedido bênção para quem não pode abençoar. Nós estamos aqui, a palavra tem nos libertado a cada dia, e nós sabemos que, como diz lá no livro de Timóteo, no capítulo, aleluia, se não me foge de memória, capítulo 2, versículo 5, que só há um mediador, aleluia, entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, né? Então nós buscamos em Jesus
a nossa bênção. Por isso que nós estamos aqui, aleluia, para receber a vitória dele. Mas como eu dizia há muito tempo, nós temos pleiteado, buscado algo de Deus. Meu Deus, mas eu quero isso, eu preciso daquilo. Mas a nossa oração, aleluia, louvado seja Deus, ela também, irmãos, tem que ser verificada para ver se a nossa oração, ela está sendo uma oração em sinal de humilhação e reconhecendo que Deus pode nos abençoar, ou se a nossa oração é uma oração a qual tem colocado Deus na parede. Meu Deus, eu quero isso, o Senhor vai me dar, o Senhor tem que me dar isso. Não, a palavra traz para nós aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 18, a Bíblia traz para nós: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, ou seja, com todo clamor, né? E humilde insistência. O que a Bíblia traz isso para nós? Humilde insistência. Nós não temos que dizer, Senhor, eu quero, o Senhor vai me dar, o Senhor vai me dar. Não, Senhor, eu estou te pedindo, eu te suplico, eu preciso dessa vitória. O Senhor tem poder para me entregar, Senhor, me entrega a minha bênção, a minha vitória. Eu não posso obrigar a um Deus que é poderoso, porque se nós vermos, aleluia, diante da lei, das autoridades, nós nunca vemos um soldado exigir nada ao general. Então nós temos que ter humildade, aleluia, na nossa oração. Para nós pedirmos algo ao Senhor, nós temos que pedir a Ele com humildade. Senhor, eu preciso, que seja necessário derramar lágrimas, que derrame, mas que você seja humilde e mostre que Deus é poderoso. Eu sei que Ele tem bênção para te entregar, para nos entregar, mas se nós nos exaltarmos, nós vemos que o que quis passar acima de Deus foi precipitado, né? Que é Satanás. Ele quis, aleluia, ser acima de Deus. Mas nós somos pequeninos e nós não queremos fazer isso. Ao menos não devemos querer, né? Cada um tem um sentimento de uma forma. Mas é que a palavra traz para nós humilde insistência. Nós vamos ser humildes, mas nós vamos insistir. Assim como essa mulher aqui, aleluia, nós vemos que havia um juiz que não temia a Deus e não era sensível, aleluia, às necessidades do ser humano. Ou seja, ele agia do jeito que ele achava que devia de agir, porque ele era juiz. Então nós sabemos que o juiz, ele tem autoridade sobre a nossa vida, que não há nada que possa revogar, se nós não servirmos a Deus, não há nada que possa revogar ali, né, o ordenado daquele juiz. Nós sabemos que nós podemos estar aqui certos. Todos nós estamos aqui essa noite, não estamos incomodando a ninguém, estamos prestando culto a Deus. Mas se o juiz vier e der a ordem de fechar as portas, ele é a autoridade maior, e nós vamos ter que fechar. Logicamente que nós vamos recorrer aos nossos direitos, mas se não for a misericórdia de Deus, nós não vamos, né, aleluia, alcançar. E aqui nós vemos que essa mulher, aleluia, ela buscava aí, né, a resposta, buscava a vitória dela, né? Aqui diz que na mesma cidade havia uma viúva que frequentemente, ou seja, sempre ela se dirigia, né, àquele juiz, pedindo a ele, rogando-lo para fazer justiça na causa dela, a causa que ela pleiteava, assim como eu e você também temos pleiteado a favor de alguma causa. Todos nós, aleluias, estamos aqui buscando algo de Deus. Seja na vida sentimental, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, né? Seja no nosso lar, para a nossa família, mas nós estamos aqui pleiteando, ou seja, clamando, buscando algo, aleluia, e pedindo a Deus que Ele possa aí nos abençoar. Muitas das vezes nós dependemos aí, né, do outorgado do homem, da autoridade do homem para nos conceder algo. Mas, aleluia, sabendo que nós sempre temos que ter a nossa confiança, né? Aleluia, no Senhor. Aqui aquela mulher diz: faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. A maior causa que nós pleiteamos aqui nessa terra, que o adversário insiste em lutar contra nós, é em roubar,
aleluia, a nossa salvação, né? Aleluia. Louvado. Ele não vai roubar porque ele não pode ficar com a salvação para ele, mas roubar a nossa comunhão com Deus, nos tirar da presença de Deus. E estar na presença de Deus não significa, aleluia, que eu estou na igreja, no templo, que eu estou na presença de Deus, porque nós sabemos, a palavra diz para nós, que o joio, ele cresce meio ao trigo, que o Senhor não permite que o joio seja retirado, porque pode sair trigo junto. Vamos dar por exemplo, vamos supor um irmão Marciano, vamos supor que ele é meu irmão na carne. Se eu for joio e ele for trigo, o Senhor vai permitir que eu permaneça aqui, porque se um homem sábio nessa terra vai agir dessa forma, poderia vir a mim, irmão, a partir de hoje você não faz mais parte da igreja, eu sou joio. Mas ele, como meu irmão na carne, até mesmo os espirituais sentiriam isso, se realmente for espiritual, for retirado, aleluia, o joio vai sair, mas o trigo vai sair junto. Então o Senhor não quer isso, por isso que o joio ele cresce junto. E se os irmãos pesquisarem, aleluia, nós vamos ver que o trigo e o joio eles são a mesma planta, são da mesma espécie, por isso que cresce junto. Mas não pode ser arrancado, né? Louvado seja Deus. Mas Satanás, ele está aí para tentar roubar, né? Aleluia, a nossa vitória. Mas aqui a palavra diz para nós o seguinte, aleluia, ele por algum tempo não a quis atender, mas todavia, aleluia, mais tarde considerou consigo, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Nós vemos aqui que ele reconheceu que não teme a homem nenhum, que não temia nem a Deus, né? Mas o nosso Deus, ele é muito poderoso, né, irmãos? Nós sabemos que Deus, aleluia, não há nada e nem ninguém, como diz a palavra, né? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, né, o nosso Deus de operar. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela para acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Amém? Aleluias. Aqui a minha Bíblia traz dessa forma, né? Tem palavra que vai trazer aí, aleluia, que ele concedeu para que ela não venha mais, aleluia, aborrecer. E o aborrecer que traz nesse título aqui, aleluia, aborrecer não, perdão, me fugiu a palavra que estava na cabeça, mas o aborrecer que traz aqui nesse sentido na minha Bíblia, aleluia, no sentido de bater, de espancar, ou seja, ele concedeu a vitória para ela, para que ela parasse de perturbá-lo e para que isso não virasse algo pior. Mas, irmão, nós sabemos que aqui de tanto ela insistir, não foi mais, para que se ele não temia a Deus, se ele não temia o homem, mas agora ele resolveu entregar a vitória, irmãos, é porque no tempo certo, pode ser a pessoa mais dura na face dessa terra, mas no tempo certo, se nós estivermos clamando, como diz lá, aleluia, no livro de Jeremias 33, né, que é conhecido de todos, versículo 3, clame a mim que, aleluia, a minha Bíblia diz, né, invocai-me que eu anunciarei coisas grandiosas, aleluia, que ainda não conheces. Então, irmão, nós temos que clamar. E o clamar ali do grego significa gritar, ou seja, expor ao Senhor a sua necessidade. Nós temos, irmãos, o dever de orar sempre e nunca desanimar. Porque nós sabemos, nós vemos aqui através dessa mensagem, o que essa mulher ela alcançou por clamar ao Senhor. Mas nós também vimos ali no livro de João, no capítulo 15, aleluia, no verso 7, que se as minhas palavras estiveres em mim, as minhas palavras em vós, aleluia, o que pedir será alcançado. Então é necessário, nós estamos clamando. Como diz a palavra do Senhor, aleluia, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. Aleluia. Se o meu povo que chama pelo meu nome, olha para você ver, irmãos, o povo que chama pelo nome do Senhor, não é qualquer um que chama o nome do Senhor. Nós invocamos o nome do Senhor, mas é necessário que nós que chamamos pelo nome do Senhor, quando nós precisamos de algo, é necessário que nós venhamos nos humilhar, ou seja, reconhecer que nós somos pequenos, que, aleluia,
nós precisamos dele, nós sabemos que para ele ouvir a nossa oração, nós não podemos estar no pecado, que é o que eu acabei de falar, né? João 9:31, nós temos que ter uma vida em santidade, aleluia, louvado, se nós não veremos a Deus, acho que é Hebreus 12:13, né? Se não for, me foge a memória, aleluias, é necessário que nós estejamos andando, ou ao menos lutando para andar, porque nós não somos perfeitos, porque a palavra mesmo diz que o Senhor olhou da terra para o céu e não achou, aleluia, um perfeito sequer, né? Só houve um que é Jesus, mas nós temos que lutar pela perfeição, nós temos que humilhar e orar e buscar a face do Senhor, aleluia, e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Se nós nos humilharmos, orar e buscar a Deus e afastar do mau caminho, o Senhor nos ouvirá. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ou seja, o Senhor vai perdoar os nossos pecados e aquilo que tem, aleluia, que tem apurrinhado a nossa vida, aquilo que tem nos aborrecido, aquilo que tem sido impedimento, o Senhor trará, né, a solução para nós. Mas é necessário nós perseverarmos, conforme eu já disse. Fugir do pecado, perseverar, né, como diz lá em, aleluia, também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, aleluia, orai constantemente, ou seja, orai sem cessar, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Às vezes nós estamos pedindo muito ao Senhor algo, já não vou insistir mais não. Não vou nem naquela igreja mais, porque diz que lá opera, que lá isso, que lá aquilo, mas até hoje eu não alcancei nada. Mas Deus, eu, os irmãos, as irmãs, aleluia, não somos culpados por ninguém não receber a vitória. Glória a Deus. Culpados de nós não recebermos a nossa vitória somos nós mesmos, porque nós insistimos, aleluia, em viver a contramão da palavra de Deus. Mas nós vemos aqui, irmãos, que Deus, aleluia, Ele tem, aleluia, o poder, irmãos, para nos, aleluia, entregar a nossa vitória. Nós vemos aqui que esse juiz, ele cedeu, né? E nós vemos também que nós clamamos não a um juiz da terra, mas, aleluia, o legislador, o Altíssimo, soberano que é Deus, conforme diz para nós lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 12, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. E nós temos buscado no Senhor a nossa bênção, a nossa vitória. Nós não temos buscado no homem, nós dependemos muitas das vezes do homem para dar a liberação, mas sendo que a ordem vem de Deus se nós confiarmos nele. E aqui nós vemos que, de tanto essa mulher insistir, né, e aqui nós vemos que fala acerca da fé, de tanto ela insistir, aleluia, aqui não fala quanto tempo, né, mas ela conseguiu, aleluia, ali alcançar a vitória. Então o Senhor concluiu a tentar a resposta do juiz da injustiça, porque o homem, ele só opera, aleluia, do seu próprio eu, e o eu do homem só leva a viver no caminho, né, da injustiça, aleluia. Portanto, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorados em atender. Será, irmãos, que o Senhor, Ele não é, aleluia, benigno para com o povo dele, que tem clamado, que tem buscado a Ele para entregar aquela bênção que nós temos pedido? Eu não sei o que cada um aqui veio em busca essa noite. Cada um aqui veio em busca de algo individual. O parcial que nós viemos em busca é a salvação que todos nós, ao menos, deveríamos estar tentando, né, lutar para que no grande dia o nosso nome seja achado no livro da vida e que as nossas obras sejam boas diante de Deus. Mas será que o Senhor aqui na terra não é capaz de nos entregar? Será que Ele não é capaz? Eu não sei o que você veio buscar essa noite, mas será que Ele não é capaz de te entregar essa bênção, aleluia, que você está buscando da mão de Deus? Glória a Deus. Irmãos, eu creio, aleluia, nós temos que ter, irmãos, a fé para isso. Mas nós temos, irmãos, aleluia, vivido tempos difíceis, os quais nós temos buscado muita bênção e temos buscado pouco o dono da bênção, o abençoador, que é Jesus Cristo. E isso é uma falha muito grande em nós, que nós temos se colocado, aleluia, atribulados com as coisas dessa terra, e temos esquecido, aleluia, de deixar o terreno um pouco de lado,
Ou seja, deixar as coisas da terra um pouco de lado e buscar mais a Deus. Pedir a Ele, Senhor, a certeza da salvação, para que Ele venha consertar a nossa vida, porque às vezes, há muito tempo, nós já perdemos o temor a Deus, de viver em santidade, de viver a doutrina, ou seja, ensinamento. Eu não digo ministério como eu falo doutrina, eu falo doutrina como na tradução do dicionário Aurélio, que é ensinamento. Então, há muito tempo nós já deixamos de viver o ensinamento, o que a palavra tem trago para nós, mas ainda insistimos aí na igreja em buscar uma bênção de Deus. Nós sabemos que lá atrás, no passado, muitas das coisas que são vividas hoje não eram permitidas. Muitas das coisas não eram leis dos homens, mas muitas das coisas estão enquadradas na palavra de Deus. Mas, infelizmente, nós temos deixado Mateus 24 entrar na nossa vida, que é a iniquidade, aleluia, que tem multiplicado, que como diz lá no livro de 1 João, capítulo 4, verso 3, não me foge da memória, a iniquidade é o pecado. Nós temos deixado o pecado multiplicar na nossa vida e tem esfriado. Mas nós sabemos, como dizem Provérbios, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se nós não temos mais temor a Deus, nós não vamos ter sabedoria, nós não vamos saber nem como pedir o Senhor por uma bênção. Nós vamos querer, como eu estava dizendo no princípio, espremer a Deus na parede, o Senhor vai me dar, o Senhor tem que me dar, mas não é assim que acontece. Deus, Ele está acima de tudo e todas as coisas. Mas nós temos a mania de querer nos endeusar e humanizar a Deus, como, aleluia, colocamos Ele na parede. O Senhor vai me dar. Mas uma vez, irmão, eu ouvi falar um irmão falando que eu tenho que insistir. Não, insistir é como eu disse aqui, que traz aqui para nós em Efésios. Nós temos sim, aleluia, que insistir com Deus, mas com humildade. Meu Deus, eu preciso, tem compaixão de mim, tem que expor sua necessidade, mas ser humilde. Peraí, esse meu servo aí está achando que ele é o quê? Porque, irmãos, nós vemos que na palavra do Senhor, servo, que do grego vem como escravo. Muitas pessoas podem escandalizar ao ouvir isso, mas você pode pesquisar que servo do grego, ele vem traduzido como escravo. Então nós somos escravos de Deus. Mas nós vemos que a nossa escravidão, ela não nos traz tristeza como a escravidão do mundo. Porque aquele que vive fora da direção de Deus é escravo do mundo. Nós somos libertos do cativeiro que é o mundo, do pecado. Nós vivemos uma escravidão a qual nos dá liberdade, porque na palavra diz para nós: se conhecereis a verdade os libertará. Nós somos felizes vivendo a verdade, mesmo dizendo que somos escravos, porque nós vivemos o Evangelho, mas eu duvido de uma pessoa que vive o Evangelho como ele manda, que consegue dizer que é infeliz. Se alguma pessoa está vivendo, aleluia, diz que serve a Deus e consegue dizer que é infeliz, então o Deus que ela está servindo não é o mesmo que eu busco servir, que você também busca. Porque nós estamos servindo então a Deus diferente. Porque o nosso Deus, Ele veio para trazer, aleluia, vida, como a palavra diz, e vida com abundância. Aleluia. Se nós passarmos pela porta, aleluia, nós vamos achar pastagem. Como diz para nós aqui a palavra, louvado seja Deus, do Evangelho de João, aleluia, capítulo 10, o verso 9, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. O Senhor é a porta. Às vezes nós estamos lá fora, aleluia, e lá fora nós estamos trancados. Mas nós estamos ali à porta de nós, na nossa frente, diante de nós a porta que é o Senhor. E a partir do momento que nós passarmos por aquela porta, aleluia, nós vamos encontrar pastagem, alimento sólido, seja físico ou seja espiritual. Mas é necessário, aleluia, como diz lá no livro de Atos, no capítulo 3, no verso 19, que, aleluia, é necessário nós arrepender e converter. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim os pecados sejam apagados, os nossos pecados, de modo que a presença do Senhor venha em tempos de refrigério. Aleluias. E Ele envia o Cristo que já foi previamente designado, que é Jesus. Então, irmãos, é necessário o arrependimento. Aleluia, para que o pecado seja apagado, é necessário o arrependimento e a conversão.
Como eu disse aqui outro dia, se eu colocar suco nessa água, eu transformo ela em suco, mas eu não consigo fazer ela virar água novamente, né? Então isso é a conversão, é viver, sair daquilo que nós éramos para algo que nós vamos passar a ser e não vamos mais voltar nem atrás, para que assim nós consigamos viver e alcançar o tempo do refrigério do Senhor, ou seja, o tempo da alegria de Deus na nossa vida. Porque senão nós vamos viver infelizes e dizendo, não, mas eu sirvo a Deus, mas eu sou infeliz. Não, irmão, tribulação, como a Bíblia diz, tereis aflição no mundo. Aflição. Mas agora dizer que eu sou infeliz, por um momento você vai ficar infeliz, vai ficar triste, né? Ou seja, infeliz vem de falta de felicidade. Por um momento você vai ficar triste porque Satanás, aleluia, ele vai lutar contra nós. Nós não somos perfeitos, mas você viveu uma vida de infelicidade, nada dá certo na sua vida, é porque o Evangelho da cruz ainda não entrou na nossa vida, por isso que nós ainda não o alcançamos. Mas nós vemos aqui, irmãos, aleluia, que essa mulher, ela insistiu, o juiz deu a causa para ela, e nós assim também vamos insistir, porque como nós vimos aí, que eu acabei de dizer para os irmãos, aleluia, louvado seja Deus, livro de Tiago 2, que o nosso juiz, aquele que é legislador, ou seja, que faz as leis, ele vai entregar a vitória para nós. Glória a Deus. Mas será, irmãos, aleluia, nós recebemos a nossa vitória, nós vamos embora? Nós vamos parar agora de buscar a Deus, de buscar a santidade? Será, irmãos, aleluia, como diz aqui o último versículo, aleluia, eu vos asseguro, ele fará justiça e depressa. Nós vemos aqui que em cima nós tivemos uma pergunta, será que Deus não é capaz de fazer justiça por nós? Sim, aleluia, ele fará e depressa. Mas nós vemos, aleluias, agora não fugiu da memória onde que está, né? Que um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então o tempo de Deus, ele é diferente do meu e do seu, do nosso tempo. Então no tempo dele, ele vai fazer o que tem que fazer a nosso favor. Mas, como diz em Hebreus 10:37, né, que em pouco de tempo ele vem e não tardará. Então tem o tempo de Deus, mas ele vai vir e não vai tardar, vai ser no tempo dele, porque às vezes nós não estamos preparados ainda para receber, né, a vitória. Mas, portanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará, aleluia, fé, irmãos, sobre a terra? Será, irmãos, que quando nós recebemos a nossa vitória, nós vamos perseverar? Sendo que a palavra diz para nós que a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Será que quando o Senhor voltar, nós que já fomos agraciados por uma bênção tal, será que quando Ele voltar, Ele achará fé na terra? Será que Ele vai nos encontrar vivendo a palavra dEle? Ou não vai? Não adianta nós estarmos aqui para receber vitória, galardão de Deus, se, aleluias, a nossa fé, a nossa perseverança, aleluia, for deixada, né, de lado, né, irmãos? Então, será que quando ele voltar, vou deixar essa pergunta aqui, irmãos, que é uma pergunta para nossa meditação, não estou dizendo para de vocês, não, para nossa, porque quando o Senhor, ele me revelou essa mensagem, quando eu comecei a ler, aleluia, aquele, irmão, foi me dando aquela angústia no coração, mas não é angústia de tristeza no Senhor. Será que eu tenho vivido? Será que eu tenho clamado pelo certo, feito o certo, buscado o certo do Senhor? Será que o Senhor me entregando bênção tal, eu vou perseverar no teu caminho, como de fato eu sempre tive até hoje, ou tentei estar? Então, irmãos, aqui o Senhor deixa a pergunta para nós. Quando ele voltar, o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Será, irmãos, aleluia, que ele vai encontrar fé na nossa vida? Nós, aleluia, que somos os escolhidos, né, aleluia, do Senhor Jesus, será, irmãos, que não haverá, porque nós já estamos vivendo aí, nós temos visto que a frieza que tem entrado na igreja, né, irmãos, infelizmente, aleluia, como eu disse que outro dia, os irmãos são antigos na obra e lembram como que era a vida espiritual e como que é hoje. O povo hoje não quer saber mais de orar, aleluia, não quer saber mais de jejuar, de meditar na palavra do Senhor, né? Louvado seja Deus. E isso é um erro que nós temos cometido, que nós temos que tirar de nós.
Hoje em dia nós só queremos saber de festa. Se tem festa, a igreja enche. Se é culto de oração, não vem ninguém mais na igreja. Se é culto de doutrina, ninguém quer ouvir mais a doutrina, ninguém quer mais aprender com Deus, porque todo mundo acha que já sabe tudo, porque tem 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40 anos de igreja. Mas, irmãos, aleluia, a Bíblia diz para nós que é para orar sem cessar. Louvado seja Deus. Nós temos que buscar um conhecimento que vem do alto. Louvado seja o nome do Senhor. E é dever nosso, irmãos. É dever nosso de trazer para essa geração que está vindo agora o dever, irmão, de orar sempre e jamais desanimar. Porque senão nós vamos ter aí uma geração corrompida, igual a nossa já está sendo, e vai ser pior ainda do que a nossa. Amém? Então, irmão, nós temos que clamar ao Senhor. Clamar com fé, com certeza, mas lembra de sempre ter humildade na sua insistência e pedir a Deus: meu Deus, coloca as tuas palavras em mim, como diz lá no livro de João 15:7, para que eu venha estar nas tuas palavras, o Senhor venha estar em mim e eu venha alcançar sucesso naquilo que eu tenho pedido ao Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, só até aqui o Senhor falou comigo, amém? Para me falar com a igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E que o Senhor, irmãos, Ele possa continuar aí falando a cada um. Que Ele possa continuar aí abençoando a cada um. E nós temos que dar crédito, irmãos, a essa palavra. Nós somos aí, no caso, a viúva. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas nós sabemos que o nosso noivo, nós éramos viúva, agora nós casamos, éramos solteiros, agora nós casamos, o nosso noivo ele vem, nós temos um advogado, aleluia, nós temos, aleluia, um juiz, que é Deus, que julga as nossas causas, nós temos Jesus que é advogado, que advoga nossas causas, e Deus que é o nosso juiz. Mas nós temos que ter a certeza de que nós temos clamado a Ele, amém? Para nós alcançarmos a nossa vitória. Assim, aleluia, encerra a mensagem. Vamos fazer a oração. Se o Senhor revelar, aleluia, louvado seja Deus, eu vou estar passando, amém? Se Ele não revelar, aleluia, nós já temos a maior revelação que foi dada para nós.